Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Flames. O meu nome é Roberto e hoje venho-vos falar de um livro que gostei bastante, Carta à Mulher do Meu Futuro, de Peter Gardos. Não tenho bem a certeza se é assim que se diz o nome do autor, mas é sobre este livro que vamos falar. Eu acho que todas as pessoas que leem muito chegam a uma certa altura e já pensam nos autores, ou seja, eu vou querer ler aquele livro porque aquele autor é bom e eu gosto dele, mas chega uma altura em que também já começamos a pensar, eu vou querer ler aquele livro porque eu gosto daquela editora, aquela editora normalmente publica bons livros. Isso acontece-me com a Alfaguara. Quase sempre eu sei que os livros vão ser bons porque os autores tendem a ser bons. Para além disso, eu sou apaixonada pelas capas deles, quase nunca eles me desiludiram. E foi precisamente por causa desta capa que eu decidi que queria ler este livro, porque esta capa é fabulosa. Isto é capaz de ser dos livros mais bonitos, se não o mais bonito que eu tenho na minha estante. Eu também coleciono selos, por isso é um bocado óbvio que esta capa me tenha chamado a atenção, mas realmente é inquestionável, esta capa é fabulosa. Como alguns de vocês sabem, eu não costumo ler as sinopses dos livros, porque eu gosto de ser surpreendida. No entanto, acabei por ler a sinopse deste livro porque fiquei bastante intrigada. Porquê desta capa? Porquê este título? Quem seria este autor que eu não conhecia? E acabei por perceber que estava relacionado com a Segunda Guerra Mundial. O pai deste autor foi um sobrevivente dos campos de concentração. Isto é algo que me diz bastante, porque eu tive um avô que também esteve num campo de concentração e também sobreviveu. E, portanto, muitas das histórias que ele contava foram passando assim de geração em geração. Eu ouvi-as várias vezes e sempre me intrigaram bastante. E então, eu sempre que vejo um livro que é passado na Segunda Guerra Mundial e em campos de concentração, gosto de ler. Cheguei, no entanto, a uma fase, neste momento, em que é difícil um livro sobre esta temática me surpreender. Eu já li imenso sobre esta altura, já vi imensos filmes, imensos documentários, então. Chegou agora a uma altura em que é muito difícil a ser surpreendida. Por exemplo, um dos últimos livros que eu li sobre esta temática é o Se Isto é um Homem, que é um clássico. Mas ele não me conseguiu surpreender porque acaba por ser sempre mais do mesmo. Este livro conseguiu-me surpreender. Este livro é diferente por vários motivos. Primeiro porque é uma história real, muitos dos livros que nós às vezes vamos ler sobre esta temática não são, muitos são, mas outros não. E esta é uma história verídica. E depois, na verdade, ele não se passa na Segunda Guerra Mundial, mas sim no pós-guerra. Uma das coisas que nós muitas vezes podemos pensar é que terminada a guerra, terminaram os problemas, tudo vai voltar à normalidade e não é assim. Com o final da guerra houve uma série de adaptações, de sequelas que ocorreram e com as quais as pessoas vão ter que lidar. E este livro centra-se muito nisso. E nesse sentido é um livro diferente daqueles que eu tenho lido. Esta história vai-se então centrar no pai do escritor, que quando termina a guerra vai para um campo de refugiados e lá o médico diz-lhe que ele tem apenas 6 meses de vida, conseguiu sobreviver à guerra, no entanto as sequelas que traz com ele vão categoricamente levá-lo à morte. Então é nessa altura que o pai do Peter decide que vai escrever cartas a todas as mulheres que são da localidade onde ele era. E então ele acaba por escrever 117 cartas para essas mulheres, contando a sua história, quem é e se querem passar a corresponder-se durante algum tempo. Esta história, no entanto, não é uma série de cartas, portanto não é uma obra epistolar, não está toda ela com cartas sequenciais. De vez em quando temos alguns excertos de algumas cartas, mas a obra em si não é só cartas. O que é bom porque eu não gosto muito de obras que sejam apenas cartas ou trocas de correspondência em geral. Portanto, através da voz do filho, vamos conhecer a história de amor entre os dois pais que se conhecem através de cartas. O que é interessante porque os meus pais também se conheceram dessa forma, eles também trocaram correspondência durante algum tempo e foi assim que se conheceram. Portanto, esta obra tem muito que me liga à minha família. É um livro sobre pós-guerra, mas obviamente também vamos ter alguns relatos de coisas que foram acontecendo, quer um, quer o outro, durante a guerra. E, portanto, também vamos ter um bocadinho dessa parte e vamos ter também um cheirinho daquilo que foi a libertação dos judeus dos campos de concentração, que normalmente nós imaginamos como sendo um momento muito feliz, e foi, obviamente, mas lá está, que trouxe também alguns problemas
associados e que não foi aquela coisa maravilhosa que nós às vezes imaginamos que tenha sido. É uma obra muito interessante, tem muito valor histórico, sem dúvida alguma, e é, a meu ver, um livro que deveria ser leitura, daquelas leituras obrigatórias, porque efetivamente, e tendo em conta o momento atual em que nos encontramos, na conjectura atual, não é? Que temos tantos refugiados a chegar, um livro sobre sobreviventes e sobre pessoas que durante um tempinho eles foram refugiados porque eles eram húngaros e então durante um tempo foram para um campo de refugiados na Suécia. Que é bastante interessante, tendo em conta a posição que a Hungria tem tido neste momento relativamente aos refugiados. Portanto, um povo que precisou de ser refugiado noutro país está neste momento, pelo menos no momento em que eu estou a gravar este vídeo, a querer fechar as portas a refugiados de guerra. Interessante. Portanto, não deixa de ser uma obra bastante interessante, tendo em conta que este romance apenas pôde acontecer, o romance entre estas duas pessoas, que são pessoas reais, apenas pôde acontecer porque eles tiveram um campo de refugiados, tiveram um lugar que os acolheu e isso permitiu que eles se encontrassem, se restabelecessem e pudessem recomeçar de novo as suas vidas. Interessante também o facto de o autor ser realizador de cinema e transformou esta história em filme, que eu ainda não vi infelizmente, mas que vou querer ver. Pelo que eu sei, no entanto, o filme não está literalmente igual ao livro, portanto pode ser interessante ver os dois e também tentar perceber as diferenças. E foi isto que eu tinha hoje para vos transmitir, espero que tenham gostado. Se já leram um livro, escrevam aí em baixo, digam-me o que é que acharam. Se não leram um livro, digam-me também. E se gostam desta temática, digam-me que livros, que filmes, que documentários é que vocês gostam e me recomendam, visto que é um tema que eu gosto bastante. Vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau!